Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Maurício, falando especialmente para o pessoal do nono ano, e vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre o continente europeu, um continente muito importante, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural, principalmente sobre a influência sobre os demais países. É um continente que teve muita influência, foi palco de guerras, foi palco de grandes civilizações. Então é um continente que tem bastante influência no resto do planeta, tanto economicamente como também socialmente. Então a gente vai ver um pouco das características gerais desse continente e também a sua população. Pessoal, a Europa, ela é um continente particularmente pequeno, embora seja pequeno no tamanho, reúne uma grande quantidade de países e também culturas diferentes. Então aqui você tem um mapa geral da Europa. Vocês vão perceber que muitos países da Europa surgiram há pouco tempo, embora não sejam povos antigos, mas as fronteiras da Europa elas foram definidas há pouco tempo, porque a Europa foi um continente de diversas batalhas e essas batalhas originou elevado número de novos países, de novas fronteiras, sejam elas de forma pacífica ou também de formas litigiosas ou de conflitos. Algumas curiosidades sobre o continente europeu. Possui uma área relativamente pequena, um pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um pouquinho maior do que o território brasileiro, sendo que é o segundo menor continente do planeta, sendo maior apenas do que a Oceania. O continente é banhado ao norte pelo Mar Ártico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, ao oeste pelo Oceano Atlântico e a leste pelo Mar Cáspio. A Europa é conhecida como o Velho Mundo, assim como a Ásia e a África. Foi palco de grandes civilizações como gregos e romanos e algumas potências coloniais. A Europa também faz fronteira com a Ásia a Leste, dando continuidade ao conjunto de terras denominado Eurásio, tendo Montes Urais, que fica na Rússia, como fronteira natural entre os dois continentes. Tanto é que alguns países da Europa também fazem parte da Ásia. É o exemplo da Rússia, que existe a parte europeia e a parte asiática. Curiosidade, a Rússia, há 2 anos atrás, recebeu a Copa do Mundo, só que todas as sedes da Copa do Mundo da Rússia, devido ao seu extenso tamanho, foi realizada na parte europeia. Já a Turquia também é um país que faz parte tanto da Europa quanto da Ásia. Uma curiosidade, a Turquia, principalmente a cidade de Istambul, ela é cortada pelo Estreito de Bósforo, que separa a parte europeia da cidade e a parte asiática. Existem dois grandes times rivais, que é o Fenerbahçe e o Galatasaray. O Fenerbahçe fica do lado asiático de Istambul e o Galatasaray fica do lado europeu. Sobre a divisão política e geográfica, existem duas formas de dividir o continente europeu. Existe a divisão natural, cultural e também econômica. Essa divisão ela é realizada devido ao fato de a Europa ser um continente de muitas desigualdades, seja ela natural, cultural ou econômica. Então, para a gente entender um pouco como é que funciona essa divisão da Europa, existe a Europa Ocidental, que é formada por países que é banhado pelo Oceano Atlântico, onde reúne as grandes potências, né, do continente europeu, como a Alemanha, Bélgica, França e Reino Unido, e também possui países que possuem grande relação com o Ocidente. A Europa Meridional, ou fica o chamado Sul da Europa, é composta por nações banhadas pelo Mar Mediterrâneo, como é o caso da Península Ibérica, onde está a Espanha, Portugal, Andorra, Grécia, Itália e a parte europeia da Turquia. A Europa Centro-Oriental é composta pelos países que formavam então a antiga União Soviética e também o antigo bloco socialista, como Bósnia, Kosovo, Moldávia, Macedônia, Sérvia, Polônia, Hungria, entre os demais países. A Europa Setentrional ou a Europa do Norte é composta por países que se situam no extremo norte do continente, como os países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, e países bálticos que também faziam parte da antiga União Soviética, que é o caso da Estônia, Letônia e Lituânia. Já alguns estudiosos também costumam dividir a Europa em apenas duas regiões. A Europa Ocidental, que historicamente sempre pertenceu ao bloco capitalista, e a Europa Oriental, que é formada pelos países que pertenciam ao bloco socialista. Essa divisão foi muito utilizada durante a Guerra Fria. Não é à toa que a Guerra Fria ocorreu muito frequentemente na Europa, tendo o Muro de Berlim como uma fronteira simbólica
da Guerra Fria. Aqui tem a divisão regional, então aqui a gente vai adotar a divisão mais geográfica, né? Então vocês estão vendo a parte rosada, a Europa Meridional, a parte em lilás, a Europa Ocidental, a Europa Centro-Oriental, que era o antigo bloco socialista, e a Europa Setentrional, que é os países nórdicos e também algumas repúblicas, algumas antigas repúblicas soviéticas. Algumas características naturais desse continente. A Europa possui um litoral muito recortado, com muitas penínsulas e também ilhas e mares. Aqui tem alguns exemplos de alguns mares dentro do continente europeu, que é o Mediterrâneo, que é um mar histórico de grandes civilizações, Adriático, Mar do Norte, Mar Báltico, Negro e Egeu. Algumas penínsulas importantes no continente europeu, a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal, a Península Itálica, Península Balcânica, onde se encontram alguns países como a Sérvia, a Croácia, Península Escandinava, onde está a Suécia, a Noruega, Península da Jutlândia, onde está a Dinamarca, a Crimeia, que é uma pequena parte da Ucrânia, inclusive foi palco de algumas disputas entre a Ucrânia e a Rússia. Algumas ilhas e arquipélagos dentro do continente europeu. As Ilhas Britânicas, onde se encontra o Reino Unido, a Irlanda, Islândia, Córcega, que fica na França, Sardenha e Sicília, na Itália, Creta, que fica na Grécia, Chipre, Ilhas Baleares, na Espanha, Ilhas Faroe, que faz parte da Dinamarca, Madeira, Açores, que pertence a Portugal, e a ilha de Malta. Aqui tem um mapa, então, de alguns exemplos de penínsulas e também de algumas ilhas dentro do continente europeu e alguns dos mares, tá certo? O relevo europeu. A maior parte do relevo da Europa é constituído por planícies, sobretudo na parte mais ao norte do continente. Alguns estudiosos chamam de grande planície europeia, mas também é dividida em algumas pequenas partes, como a planície parisiense e a planície germano-polonesa. E também tem a planície russa e do rio Volga. Já as áreas mais ao sul se destacam por apresentar um relevo mais acentuado, mais elevado, formado por dobramentos modernos, ou seja, que surgiram em escala mais recente. Alguns exemplos, onde estão os Alpes, Apeninos, Cáucaso, onde se encontra a maior montanha da Europa, que é o Monte Elbrus, Cárpatos e Pirineus. O extremo norte também possui algumas montanhas de origem mais antiga, mais desgastada, que é o caso dos Alpes escandinavos. A hidrografia na Europa, a Europa ela conta com uma grande quantidade de rios. Esses rios são muito importantes. Muitos desses rios são bastante utilizados para navegação, escoamento da produção econômica, principalmente nas relações comerciais entre os países. Alguns rios também são bastante utilizados para a produção de energia e também para a irrigação de grandes lavouras. Então aqui tem alguns exemplos dos principais rios da Europa que veremos a seguir. Alguns dos rios mais importantes. O rio Volga, que é o rio mais extenso da Europa, ele fica na Rússia. E ele é muito utilizado tanto para navegação como também para barragem hidrelétrica. O rio Volga tem uma curiosidade que durante o inverno, devido ao seu inverno muito rigoroso, as águas desse rio chegam a congelar. Então aqui na parte acima tem a foto do rio Volga, com suas águas congelantes no inverno. Aí tem o Danúbio, que é considerado o rio internacional. Ele nasce na Alemanha e percorre praticamente 11 países. Ele é muito importante para navegação e comércio e banha algumas cidades importantes, como Viena, capital da Áustria, e Budapeste, na Hungria. O rio Reno é outro rio importante. Ele nasce no Alpe suíço, nas grandes montanhas, na Suíça. Ele é importante para a navegação econômica entre Suíça, Alemanha, França e Países Baixos. Tanto é que ele deságua em Roterdã, onde se encontra o maior porto da Europa, que é o Porto de Roterdã. Destacam-se também alguns outros rios, como é o caso do Tâmisa em Londres e o Sena em Paris. O clima na Europa. Aqui tem uma parte bem curiosa, que muita gente acha que a Europa só possui clima frio, mas não, a Europa tem uma grande variedade de clima. E ele varia de acordo com a região e sofre ação de correntes marítimas e também há outras influências, como a latitude, a altitude, a própria ação humana, isso aí também influencia muito no clima. Apesar de se situar na zona temperada, a Europa possui grandes variedades de clima, como o clima temperado oceânico, onde tem um elevado índice pluviométrico, ou seja, chove bastante, principalmente na primavera e no inverno.
e possui temperaturas amenas. Não chega a ter um inverno muito rigoroso, mas também o verão não é tão quente. O temperado continental, ele é bem parecido com o temperado oceânico, só que tem uma pequena diferença. Ele se localiza mais na região centro e leste da Europa, não tem tanta incidência de chuva e as amplitudes térmicas são mais elevadas. Ou seja, possui um inverno muito rigoroso, com grande quantidade de neve, mas também possui um verão muito quente. O clima de montanha ocorre em áreas de relevo de grandes altitudes, como a região dos Alpes e Pirineus. Nessas áreas, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevadas e geadas, sobretudo nos topos da montanha. O subpolar fica próximo à região ártica, onde está o extremo norte da Europa, constituída por duas estações bem definidas. O inverno é extremamente rigoroso e longo, com temperaturas que, dependendo da região, pode chegar a 50 graus negativo, e verão é bastante curto, com médias que variam entre 16 graus e 21 graus, ou seja, o verão é muito curto. E o Mediterrâneo é encontrado no sul da Europa, caracterizado por verões bem quentes e invernos amenos. Nesse clima, há duas estações bem definidas, seca no verão e chuvosa no inverno. Então aqui mostra a localização dos principais climas da Europa. Então você percebe que a Europa possui uma grande variedade de clima. Existem algumas correntes que acabam influenciando, como a corrente do Atlântico Norte, que é uma corrente quente que faz com que amenize um pouco o inverno em algumas regiões da Europa, e as correntes das Canárias. Assim como o clima, a Europa também tem uma grande variedade de vegetação. Tem a tundra, que é comum em regiões de clima subpolar. Ele é constituída por musgo, gramíneas bem pequenas, arbustos e líquens. Ela aparece apenas no verão, porém não dura mais do que 7 semanas, já que o resto do ano essa região fica praticamente com neve. A floresta de conífera, ela tem um formato em forma de cone, por isso que o nome conífera. É uma formação vegetativa por pinheiros em áreas do sul, como pinos e eucaliptos também. E também na parte próxima à Suécia, à Rússia, onde é uma vegetação que tem as folhas bem pontiagudas, que suporta também a grande quantidade de neve. A floresta temperada, ela é composta por pinheiros, além de árvores como faia e o carvalho. Essas árvores têm uma característica bem peculiar, que é de perder folhas no inverno, conhecido como floresta caducifólia. Uma outra curiosidade da floresta temperada, ela também muda de cor dependendo da estação. Por exemplo, durante o verão as folhas são verdes, só que durante o outono as folhas começam a mudar de cor, principalmente para tons alaranjados e vermelhos. As estepes são formações compostas por herbáceas ou gramíneas, provenientes de solos muito férteis. Na Ucrânia é muito comum esse tipo de vegetação, inclusive possui um solo muito fértil, muito utilizado para a produção do trigo. Já a vegetação mediterrânea é composta por vegetação xerófita, que é vegetação típica de regiões secas, como maquis e garrigas. Aqui tem um mapa da vegetação da Europa, então você percebe que a Europa também possui uma grande quantidade de vegetação, de uma grande variedade de espécies vegetais. Eu acho que era isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e continuamos depois, próxima aula sobre a população europeia. No mais era isso, e que vocês tenham uma ótima semana.